Em 2011, eu estava passando por uma praça numa cidade da Ásia e tinha uma manifestação. E a maior parte das pessoas que estavam nessa manifestação estavam usando uma máscara de um personagem de um quadrinho que eu tinha lido em 1989. E nessa época estava acontecendo algumas movimentações, algumas manifestações pelo mundo, como Occupy Wall Street. Na Ásia também acontecia nos Estados Unidos. E foi aí que acabou caindo a ficha para mim que esse personagem realmente tinha saído desse nicho dos quadrinhos e tinha ido parar no ideário popular e até como um símbolo de manifestação. E eu sabia que a maior parte das pessoas que estavam nessa praça conheciam esse personagem não pelo quadrinho, conheciam pelo filme. Mas é claro que ele é um personagem dos quadrinhos que apareceu no Brasil em 89, mas que a primeira vez que ele apareceu foi em março de 1982. Ele é um personagem britânico, ele não é um personagem americano. E como o mercado de quadrinhos é muito focado no mercado americano, talvez essa revista não tenha o destaque que ela merece. Mas não é um exagero dizer que essa revista ela mudou o cenário de quadrinhos no mundo inteiro. Aqui a gente tem a aparição de dois personagens que vão desencadear uma nova era dos quadrinhos nos anos 80. Então, um contexto rápido sobre a Warrior. Dez Skinn era o editor dessa revista e ele havia trabalhado na Marvel UK. Ele tinha assumido a Marvel UK um pouco depois da saída do Neil Tennant, que era o editor da Marvel UK, que o Neil Tennant é o cara que vai se tornar o vocalista do Pet Shop Boys. Você não ouviu errado não, o vocalista do Pet Shop Boys já foi editor da Marvel UK. Ou seja, o Dez Skinn era sucessor dele e depois que o Dez Skinn saiu da Marvel UK, ele pegou e fundou essa revista aqui que era a Warrior. Um pouco complicado. Todas essas histórias que envolvem os quadrinhos geralmente são um pouco complicadas. Uma das ideias deles era resgatar o primeiro super-herói, que é considerado tecnicamente o primeiro super-herói britânico, que é esse personagem aqui, que é conhecido como Marvel Man. Então a ideia dessa revista estava em volta disso daqui. O personagem que eles estavam dando destaque também era esse aqui, Axel Pressbutton. Então, quando ele estava buscando alguém para fazer esse personagem, Marvel Man, trazer de volta esse personagem, ele conversou com um amigo dele, com um escritor chamado Steve Moore. E esse Steve Moore falou, não, mas eu não vou fazer esse Marvel Man, mas eu tenho um amigo meu que também é escritor e que ele vive falando que ele tem uma ideia para o Marvel Man. Acho que você tem que conversar com ele. Esse amigo do Steve Moore era o Alan Moore. Os dois não são parentes, eles não têm nenhum tipo de relação, é só uma coincidência do sobrenome. E é dessa maneira que o Alan Moore vai acabar parando nessa revista. O Alan Moore até essa época ele já fazia fanzines, ele já tinha trabalhado na revista chamada 2000 AD, ele já tinha trabalhado também na Marvel UK, mexendo com alguns títulos de Star Wars, mas ele não era conhecido ainda. Essa revista é a revista que muda tudo. Aqui uma arte muito bonita do Gary Leach, o artista que foi escolhido para desenhar o Marvel Man, esse renascimento do Marvel Man. E falando do Marvel Man, só para dar um contexto também desse personagem, na Inglaterra, antes da criação do Marvel Man, era publicado o Capitão Marvel. O problema é que devido a essas confusões com relação à propriedade intelectual do Capitão Marvel, que aconteceu essa briga com a DC Comics e em relação a ser ou não ser um plágio do Super-Homem, ele acabou sofrendo uma ação e não poderia mais ser publicado em alguns mercados. Então na Inglaterra, como ainda tinha muita gente que gostava do Capitão Marvel, os editores surgiram com uma ideia. Eles conversaram com um artista chamado Mick Anglo e pediram para que eles fizessem uma coisa muito parecida com o Capitão Marvel que todo mundo conhecia. E ele apareceu com esse personagem que ficou chamado de Marvel Man. No Brasil, esse personagem também foi publicado, porque no Brasil, o Capitão Marvel ele era famoso no mundo inteiro. Em algum momento ele foi mais famoso do que o Super-Homem, ele foi mais popular que o Super-Homem. No Brasil ele ganhou o nome de Jack Marvel. Ele nunca foi Marvel Man ou Miracle Man. O primeiro nome dele era Jack Marvel. Então o Dez Skinn não conhecia ainda pessoalmente o Alan Moore. Ele conta que ele teve um contato com o Alan Moore, mas que ele não lembrava. Foi um contato muito breve que ele teve, ele não se recordava quem que era esse Alan Moore.
E ele pediu para que o Alan Moore escrevesse um roteiro para esse personagem, mas seria um roteiro que não seria pago. Seria um roteiro assim, sob total risco do Alan Moore, e caso o Dez Skinn achasse que ele seria o roteirista para fazer esse renascimento desse personagem, ele contrataria. Caso não fosse aprovado, aquele roteiro não seria pago. O que o Dez Skinn conta nesse livro, aqui está o Dez Skinn, é que quando ele recebeu o roteiro feito pelo Alan Moore, ele estava dentro de um ônibus e ele leu umas 3 ou 4 vezes aquele roteiro. Naquele momento ele decidiu que a pessoa que iria escrever isso era o Alan Moore. Ficou decidido que Gary Leach seria o desenhista e o Alan Moore seria o escritor. O Gary Leach, como eu comentei, é um desenhista muito, muito bom. Olhem isso daqui, ó. Então, outra coisa, a revista era em preto e branco, e o nome dessa primeira história era A Dream of Flying, um sonho de voar. Contava a volta desse personagem que já estava há bastante tempo sem estar sendo publicado. Por que ele resolveu voltar com esse personagem? Porque como essa revista era uma revista nova, ele disse que era muito melhor você partir de um ponto que tem alguma coisa do que partir do zero. Portanto, o Marvel Man era conhecido pelo público britânico. É um motivo bem simples esse, né, que ele escolheu esse personagem para essa revista. E a história finalizava com esse quadro super bonito feito pelo Gary Leach, aonde o Marvel Man avisava que ele voltou. Aqui a gente tinha uma espécie de um recordatório de quem que era o Marvel Man, desenhos ainda antigos, dessa época aqui, né, que foram publicados no Brasil, outros artistas também nessa revista. Aqui ó, tem uma história, isso aqui é importante a gente ver. Esse é um desenhista que vai acabar no futuro colaborando com o Alan Moore. Ele é o Dave Gibbons, o desenhista de Watchmen. Então o Dave Gibbons também participou dessa revista. Ele tem um traço muito marcante. É uma história bem curta. Então eles tinham decidido usar essa expertise que eles tinham da Marvel UK, Marvel do Reino Unido, mas que os personagens que fossem personagens britânicos, e tinha um motivo para isso. O próprio Dez Skinn aqui fala que personagens britânicos nessa época vendiam na casa de 10 ou 20 vezes mais que os personagens da Marvel no Reino Unido na época. Então tinha um motivo comercial também para isso, porque esse tipo de personagem caía mais no gosto inglês. A gente chega finalmente ao V de Vingança. Foi definido esse artista, o David Lloyd. Por que o David Lloyd? O David Lloyd ele tinha desenhado um personagem para Marvel do Reino Unido. Então o Dez Skinn ele imaginava um tipo de um personagem quase como um vigilante que preenchesse esse tipo de ideia. Eu estou comentando dessa maneira porque é muito difícil de definir isso daqui, porque como vocês podem ver, eles não são tão parecidos assim. Eu estou fazendo esse comentário baseado no que o Dez Skinn falou. Outra coisa, o Dez Skinn fala que foi ele mesmo que apareceu com o nome V for Vendetta, né, que para nós seria V de Vingança. Segundo o Dez Skinn, ele que foi o inventor desse nome. Aqui nós temos 2 páginas. A terceira e a 4ª página. Essa cena aqui é famosa. Eu li isso aqui no final dos anos 80, quando eu peguei isso aqui pela primeira vez, que eu li pela primeira vez, eu tive certeza que eu estava vendo alguma coisa muito diferente do que eu já tinha lido em quadrinhos. São essas 6 páginas. Como vocês podem ver, era muito curto, era bem diferente do que foi publicado no Brasil em 89, porque aqui a gente já tem uma compilação e continua na próxima edição. Quando eu li V de Vingança pela primeira vez, eu era muito novo e eu ainda não tinha lido o 1984 do George Orwell. Eu já tinha lido A Revolução dos Bichos. Depois, quando eu li 1984, eu não tive dúvidas que V de Vingança é fortemente inspirado pelo 1984 do George Orwell. E sobre esses conceitos como anarquismo, fascismo, é melhor que o próprio Alan Moore fale pra gente o que ele imaginava quando ele escreveu V de Vingança. I was attending a lot of the Rock Against Racism marches with the Anti-Nazi League. I knew a bit about the threat of fascism. So this struck me as potentially a very interesting backdrop
for this future world that I was going to be talking about, because as with most of the future worlds in science fiction, you're not talking about the future. You're talking about the present. You are using the future as a way of giving a bit of room to move, a bit of a fantasy element. It makes it into something that is once removed from the thing that you're actually talking about, so people can enjoy it on a fantasy level. So we put V for Vendetta together on that basis. Nessa revista eles tinham também um personagem que o Dez Skin imaginava que seria um tipo de um Conan. O Press Button era desenhado pelo Steve Dillon, que é conhecido dos brasileiros. E aqui nas últimas duas páginas eles mostram quem trabalhava na Warrior. Então tem ali o John Bolton, o Steve Dillon, que são os conhecidos aqui, o Gary Leach, o David Lloyd. Eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o David Lloyd e acabei até assistindo o filme V de Vingança junto com o David Lloyd uma vez quando ele esteve em Curitiba. Aqui eles estão apresentando o próprio Alan Moore, estão dizendo onde é que ele havia trabalhado antes na 2000 AD, que tinha feito alguma coisa também para Star Wars e que ele tocava numa banda de New Wave, aqui está escrito New Wave, chamada Patos Sinistros. E eles terminam a apresentação dizendo que o Alan Moore acredita que foi possuído pelo demônio chamado Pazuzu. Aqui também tem o Steve Moore, que é considerado como se fosse o tutor do Alan Moore no mundo dos quadrinhos, o Steve Moore. Quem mais? E o Dez Skin é o último. A revista fechava com uma arte super bonita. É uma propaganda, mas quem desenhou essa propaganda é o Brian Bolland. A Warrior número 1, essa é a número 2. Vamos dar uma olhadinha nessa número 2 aqui, ó. Vejam que ela continua com o V de Vingança muito acanhado ali, eles quase não davam destaque. E o destaque agora é pro Marvel Man. Essa assinatura aqui é do David Lloyd, que é o desenhista do V de Vingança. Aqui a gente está no número 3, que era o especial de 1982. Olha onde é que está o codinome V. Lá no cantinho, ó. Quase não dá para ver ele. Vocês devem estar notando assim que os meus itens geralmente têm essas etiquetas aqui. Item valioso, raro, ultra raro, coisa desse tipo. Mais pra frente eu explico melhor qual é o motivo de eu ter isso daqui marcado item a item. Aqui também tem a assinatura, além da assinatura do David Lloyd, tem a assinatura também do Alan Davis, porque daí o Alan Davis ele vai substituir o Gary Leach. O Gary Leach, ele, segundo o Dez Skin, ele era um pouco demorado para desenhar e isso tinha um impacto ali, inclusive, como o Dez Skin está comentando aqui, tinha um impacto até financeiro para ele, porque como ele desenhava muito demorado, também não era lucrativo para ele. Finalmente, na revista número 5, eu separei essa daqui, porque é a primeira vez aí que o V de Vingança consegue uma capa. Ele só aparece na capa da Warrior número 5. O personagem está aqui, ó. Na número 6, ele volta a ser só uma máscara bem pequenininha. A número 7 tem uma capa bem legal e a máscara pequenininha ali de novo. Aí, finalmente, na número 11, a gente tem daí a máscara que é conhecida no mundo inteiro, que vai se tornar conhecida no mundo inteiro, em uma capa pela primeira vez. Somente na número 11. Esse eu mostrei esses dias, é o filme em 4K. Essa coleção da Warrior eu comprei há bastante tempo atrás e a surpresa foi que eu estava conversando com alguém pela internet depois que eu percebi que a pessoa que eu estava conversando era o próprio Dez Skin. Ele era o dono da maior parte dessas revistas que estão aqui. E o que foi legal de ter comprado isso dele na época, ele me mandou uma cópia do roteiro original de V de Vingança, escrita pelo Alan Moore. Segundo ele escreveu aqui para mim, essa capa seria uma outra capa, que nunca foi publicada. Essa seria a arte. A arte também teria sido feita pelo próprio David Lloyd, mas pelos motivos que ele descreve aqui em cima, nunca foi publicada.
E ele me enviou também a cópia de uma página do roteiro original de V de Vingança, que é um descritivo do Alan Moore pro desenhista, né, pro David Lloyd. Ele me enviou também mais roteiros do Alan Moore, daí no caso pro Miracle Man. E no Brasil, o V de Vingança foi publicado em 1989, iniciou a publicação em 89 e saiu em 5 edições. Essas são as edições da época. Então essa é a brasileira. A capa praticamente não tinha texto, você tinha uma arte bem bonita do David Lloyd, o título e o nome dos autores. Com uma cor também diferente assim, para as revistas da época, né? A arte atrás também era uma arte diferente. Essa arte do David Lloyd funcionou muito bem para essa revista, foi muito bem escolhido. E essa é a última edição, que é a parte 5, que é um V. E a Warrior ajudou o Alan Moore a ser conhecido. Após ele trabalhar nisso, o pessoal da DC entrou em contato com ele, né? O próprio criador do Monstro do Pântano, fazendo uma proposta para ele. Até o Alan Moore achou que quando o Len Wein ligou para ele, ele achou que seria um trote, né? Ele não acreditou na hora que estava ligando para que ele escrevesse, fazendo uma proposta, se ele gostaria de assumir a escrita do Monstro do Pântano, né? E a partir daí eles negociam a V de Vingança com a DC Comics e negociam com uma outra empresa o Miracle Man. Essa outra empresa, ela vai acabar fechando e o Miracle Man vai acabar caindo na mão de uma empresa chamada Eclipse. Lá, até estou falando Miracle Man, né? Porque o nome dele era Marvel Man, né? Mas lá, por motivos óbvios, né? Marvel Man, ele teve que mudar de nome, então lá ele ficou conhecido como Miracle Man. E aqui uma opinião pessoal. É provável que se você coleciona quadrinhos, você já tenha visto essa revista com muito mais frequência do que você vê essa. Mas é importante a gente lembrar que o mercado de quadrinhos que influencia o mundo inteiro é o mercado americano. De certa maneira, o próprio mercado brasileiro, o que a gente tem visto no mercado brasileiro, é um reflexo do mercado americano. Capas ou itens que são valorizados lá, acabam sendo valorizados no Brasil também. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, esse personagem aqui, ele não renasceu nessa revista. Ele renasceu nessa revista europeia, não nessa revista americana. E nessa revista europeia tem também o V de Vingança, que são arcos ou histórias ou personagens que influenciaram bastante, que foram parar no cinema e que até hoje e talvez no futuro ainda vão continuar sendo lançados.